dia a todos meus irmãos, graça e paz, né? Hoje domingo de manhã, um dia maravilhoso aqui para nós estar vendo um estudo da graça de Deus, aprendendo mais um pouquinho dos livros históricos. Ezequiel é um livro histórico, o livro do profeta Ezequiel, um dos grandes profetas aí também, né? Das mensagens dos livros que estão dentro da grande biblioteca de livros dentro da Bíblia, chamado Bíblia. Então nós vamos estar lendo hoje a respeito do livro de Ezequiel, capítulo 28 e 27. 27 e 28. Então vamos lá. O que se tratava de Ezequiel 28? Ali vai falar de um rei chamado Tiro, na qual ele era um grande negociador. Ele era um grande rei que ele negociava com outros reis, né, de cidades vizinhas, na qual vinham para o seu continente ali, para suas terras, para sua ilha, e ali negociava grandes fazendas com o rei de Tiro, na qual o rei de Tiro ele era visto como uma pessoa justa diante de Deus. Ele era um rei justo, na qual ele se dava ao máximo a zelar pelo povo. Mas como o homem ele tem o costume de sempre se corromper devido às suas avarezas, isso aconteceu também com o nosso rei Tiro. A história de capítulo 27 e 28 se trata de um rei, não se trata do suposto diabo, como a igreja vem anunciando há séculos para o público que gosta de ouvir e de crer e acreditar no que eles dizem com essas falácias, porque eles trouxeram o ensinamento que aqui era um diabo que estava no céu, que estava com Deus, e ele causou uma grande rebelião e ali Deus o expulsou. Não tem nada a ver essa história com o contexto contado aqui no capítulo 27, no capítulo 28. Tá, meus irmãos? Aqui se tratava de um rei. Esse rei, ele era poderoso. Ele dominava os seus outros reis e ali eles traziam muitas fazendas e negociavam com o rei Tiro, na qual um dia ele corrompeu seu coração e ele começou a querer ser um Deus. Ele começou a querer ser mais do que os outros. Então, nós vamos estar lendo a respeito desse assunto, tá bom, meus amados? Graça e paz para vocês, a todos. Receba o meu abraço, sinta-se abraçado aí por seu irmão João Carlos. Aos novos inscritos, muito obrigado pelo amor e carinho. Curte, compartilhe o vídeo, peça para os seus amigos se inscreverem aí no canal aí. E vamos estar aqui juntos, eu e vocês, a família da graça de Deus, aprendendo e ensinando também graça para que outras pessoas possam ter o mesmo entendimento maduro, entendimento sadio do que realmente foi a palavra de Deus e tudo o que aconteceu, para que hoje nós possamos desfrutar de todas as bondades do reino, tá bom, meus irmãos? Então, diabo, nesse capítulo aqui, como criatura que a igreja ensinou e manipulou a população a crer que é uma criatura que entra dentro das pessoas, não. Nesse capítulo, não. Capítulo Ezequiel 28, hoje nós vamos estar aprendendo, tá bom, meus irmãos? Graça e paz, fique aí e acompanhe. Vamos estar lendo então o que se tratava lá. No capítulo 28 de Ezequiel, a queda do rei de Tiro, a queda do rei de Tiro. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, porquanto o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homens. Olha o que Deus falou para ele: e não passas de homens, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fora coração de Deus. Vocês estão ouvindo, vocês estão prestando atenção, preste muita atenção para que o coração e o entendimento de vocês seja liberto, seja limpos de toda essa corrupção que esses pastores fraudulentos
colocaram na mente de cada um de vocês. Não é diabo, aqui era Tiro, príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Eles sim sentiam no seu coração de ser mais do que Deus. Eles queriam subir e colocar o seu trono acima do trono de Deus, porque eles estavam no melhor lugar, eles estavam na melhor exposição ali dos mares, e ali eles negociavam com os outros reis, e eles acabavam crescendo em cima de outros reis, e eles passaram a ter muita riqueza, eles passaram a ter muitas joias, muito ouro, muitas vestimentas, muitos tecidos, que na época, né? Então eles eram poderosos. E eles acabaram se corrompendo. De um rei justo caiu o seu esplendor, o seu brilho, a sua luz, e eles se corromperam. E Deus estava mandando o nosso profeta Ezequiel ir lá e pregar contra ele, que ia vir um grande castigo, um grande açoite, um grande tapa na mente deles, que eles iam cair. E o Ezequiel foi lá e pregou para eles. Então aqui a gente está entendendo o quê? Que se tratava de homens, sempre se trata de homem. Quando se trata de diabo na Bíblia, é um adjetivo usado para aqueles que se opõem ou contra Deus, ou contra uma nação, ou contra um irmão, ou acusando, usando a lei. Isso aí nós vamos aprender, tá bom, meus irmãos? Mas aqui, capítulo 28, é um rei chamado Tiro, príncipe de Tiro, tá? Então vamos estar aí acompanhando as leituras. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Tá entendendo, né? Ele ganhou muita riqueza. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e elevaste o seu coração por causa das tuas riquezas. Então a riqueza começou a causar o que nele? A avareza. E por causa da riqueza dele, ele corrompeu o coração. Ele começou a, como se diz, começou a ser um corrupto na realidade, né? Vamos dizer assim. Portanto, assim diz o Senhor: porquanto consideras o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiro, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus. Na mão do que te traspassa, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiro, porque eu o falei, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele diz a quem? Para quem foi que Deus usou Ezequiel para dizer essas palavras? Para um homem, não para um suposto diabo, um suposto Satanás poderoso que estava lá. Nunca esteve. Era o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, sentiu no seu coração ser mais do que Deus. Então ele começou a querer ser um Deus na terra. Porque todos os homens é assim, quando ele passa a ter algo, ele acha que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele já quer pisar nas pessoas, ele já quer humilhar, ele já quer tratar as pessoas como se as pessoas tivessem alguma submissão a ele. Porque agora ele está no poder executivo melhor, está no carrão, agora ele está na maior catedral, né? Montaram lá a catedral agora, lá ele é o cara. Montou o templo lá em São Paulo, lá ele é o cara. E eles começam a se sentir deuses, eles começam, né? Graças a Deus, Deus hoje, no pacto da graça, Deus não se ira mais com essas pessoas. Eles fazem por ignorância. É assim que eu vejo o sentimento de hoje, do público, quando se trata das suas avarezas. É uma ignorância, tá, meus irmãos? Mas nessa época, Deus ele massacrava, ele punia, ele açoitava. Então aqui vem a grande queda do rei de Tiro.
Deus usando estrangeiro, Deus usando os incircuncisos, o gentil, o povo gentil, que naquela época era considerado como homens pagãos, eles massacraram o rei de Tiro. Deus usando, por isso que Deus sempre usava os gentios. Nós somos gentios e nós que sempre fomos a melhor semeadura de Deus. Nós, o povo gentil, quando você lê na Bíblia que Deus sempre usava o gentil para massacrar eles, os judeus, os filhos, os israelitas, os reis ali, Deus usava quem? Sempre o gentil, que por eles consideravam o povo gentil como homens pagãos, porque não adorava o mesmo Deus dele, mas só que o Deus deles era o que usava o gentil para ir lá e punir, massacrar, matar, quando eles erravam contra Deus, quando eles começavam a sair do caminhos, né, de justiça de Deus. Então Deus ia lá e usava o povo gentil e massacrava. Então todos nós somos filhos de Deus, todos nós, tanto na época dos judeus, quanto na época dos reis, dos gentios, dos pagãos. Todos nós somos filhos de Deus, somos usados por Deus, nós somos dele. Tudo pertence a ele, para ele é todas as coisas, e nada do que subsiste existiria se não fosse por ele, e todas as coisas é dele. Todos nós somos dele. Pare de falar no canal que tem pessoas que não é de Deus, porque todos são de Deus. Infelizmente, como o rei de Tiro, ele começou no seu coração a desviar o seu pensamento da justiça de Deus e deixou de ser um rei justo e passou a ser um rei corrupto e cheio de arrogância e avareza. Assim também hoje existe pessoas que andam pelo seu bel prazer na carne, nas suas carnalidades, e vão andando como alma desenfreada. Mas aquilo que o homem semear hoje, isso ele colherá. No espírito é salvo, mas como na carne não vive exalando as fragrâncias de Deus, eles vão trazer espinho, vão trazer os abrolhos, vão trazer as feridas, as mágoas, e vai ficar sofrendo. E hoje no pacto da graça, o que Deus quer? Ele quer que os filhos usufruam do melhor de Deus, usufruam do melhor conhecimento, da melhor fragrância do amor de Deus, e viva o melhor nessa terra. É isso que Deus quer para nós que estamos com a nossa fé ativada em Deus, e para os filhos que andam como carne desenfreada. É por isso que nós, o povo da graça de Deus, a gente tem que continuar falando do amor, da justiça de Deus, para que essas pessoas eles possam entender que hoje eles vivendo como almas desenfreadas, eles podem viver como almas ativadas no Espírito e viver o fruto do Espírito, e viver a justiça de Deus, viver o amor, a fragrância, exalando sobre a vida deles, porque é assim que Deus quer que nós habitamos hoje nessa terra. Vivemos exalando a fragrância de Deus e tenhamos conhecimento dessas coisas. Nunca se trata de espírito mau, um diabo, um satanás. Não tem. Nesse contexto aqui não tem. É sempre o homem que se elevou o coração, o homem que se corrompeu o coração, o homem que deixou de seguir as ordenanças de Deus. É sempre o homem, meu irmão. Nunca é uma criatura. Esquece isso de criatura. Pastores que pregam que aqui era um suposto diabo no céu, ele não leu o contexto da história, ele não sabe de quem que está se tratando. Aqui está se tratando do rei de Tiro, e a palavra aqui é clara, né, meu irmão? Vamos estar dando continuidade aí. Então, veio a minha palavra a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ó, agora é o rei, né? E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras os selos da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado.
foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabelecer. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eram os teus caminhos. Então, para tu ver, o rei era um rei perfeito, um rei justo, um rei que praticava o amor, a bondade de Cristo. Ele seguia as ordenanças de Deus. Mas um dia ele se corrompeu. Desde o dia em que foste criado, até que achou o quê? Iniquidade nele. Achou o quê? Achou contaminação nele. Ele passou a ter as avarezas desse mundo. Então, o coração dele ficou corrompido. E aí, isso aí acontece com todos nós, meus irmãos. Entendeu? Todos nós. Aqui, ó, vai falar o quê? Perfeito era o teu caminho desde o dia que foste criado até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, o querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e tornei a cinza sobre a terra aos olhos que todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então vamos lá. Se realmente, quando os pastores pregam que aqui existia um diabo que lutou contra Deus e ali Deus derrubou ele por terra, aqui a palavra fala que este daqui de capítulo de Ezequiel 28, esse foi destruído, foi aniquilado, foi levado a cinza, não existe mais. Se você que afirma que o capítulo 28 de Ezequiel é um suposto Satanás espiritual, como vocês pregam, um diabo espiritual, então aqui vocês têm que confirmar para mim, dentro dessa palavra, que realmente ele foi aniquilado, ele foi dizimado, ele foi destruído, foi levado a cinza, tá? Porque aqui a palavra é bem clara: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todo que te conhece entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então, meus irmãos, aos pastores que se intitularam os pastores dentro desses lugares de pedra chamada igreja, porque não são igreja, igreja somos nós, a igreja gloriosa, perfeita de Deus, sem mancha, sem mácula. Nós somos a igreja verdadeira. Então esses pastores que estão aí nesses lugares de pedra, que eles colocaram agora como um lugar sagrado de Deus, que não é sagrado. Sagrado somos nós, o templo glorioso de Deus. Quando eles afirmam para você que Ezequiel capítulo 28 é um suposto diabo, então eles têm que te confirmar também, dentro dessa palavra de Ezequiel 28, que ele foi destruído, que ele foi levado à cinza, que esse diabo não existe mais, porque esse daqui, esse diabo aqui, ele não existe mais mesmo não. Esse aqui era um rei de Tiro e foi levado às cinzas. Deus, usando o povo gentil, massacrou. Deus, usando o povo incircunciso, entraram e massacraram o rei de Tiro. Então os pastores têm que ler e eles têm que me afirmar que se aqui realmente era um diabo, porque está escrito aqui, ó, tu eras o querubim ungido para cobrir e ter estabelecido um monte. Então aqui ele está se tratando do... Quando eles falam, é porque aqui tem que ler espiritual, irmão. Vocês têm que entender das coisas espiritual. Vocês não entendem das coisas espirituais. Então tá bom, vamos entender como espiritual. Se é para entender como espiritual, então aqui no capítulo 18 a gente também temos que entender espiritual. E aqui eu entendendo espiritual, a palavra me fala que Deus
lançou-se dele um fogo e o consumiu, levando a cinza, destruição total, na qual não subsistirá mais. Entendeu, meus irmãos? Por isso que eu não faço mais parte de uma instituição religiosa. Como é que eu vou estar lá dentro de uma instituição religiosa, ouvindo eles pregar que aqui é um suposto diabo e que o diabo ainda está existindo, quando na verdade a palavra de Deus me fala que aquele foi destruído e aniquilado, e foi levado às cinzas e não subsistirá mais. Esse aqui não subsistiu mais. Esse aqui era Tiro. Esse aqui era um rei de justiça que pelo seu esplendor caiu. Por quê? Porque achou iniquidade nele. O coração do homem se corrompe, meu irmão. Coloca dá uma posição melhor ao funcionário. Dá uma graduação. Coloca ele como gerente. Coloca ele como braço direito. Ele já começa a se sentir alguém importante, né, na empresa. Ele já começa a pegar no pé daqueles que eles não gostavam. Porque é sempre assim, meu irmão. Quando tu dá posição melhor para uma pessoa dentro da tua empresa, eles começam a pisar naqueles que eles odeiam, que eles não gostam. Quando eles intitularam a pedra como a casa de Deus, o templo, o tabernáculo agora, que são as igrejas religiosas, e hoje um pastor vai lá e fala, pô, meu irmão, nós vai te consagrar pastor, nós vai te consagrar um bispo, nós vai te consagrar um magistrado dentro daqui da igreja. Aquele cara ali, quando ele pega aqueles irmãos que já conhecem a palavra, domina bem a palavra, eles querem pisar, tá? Eles querem pisar porque eles não querem conhecimento. Então dá posição, dá ao homem uma posição melhor, para tu ver se ele não quer pisar nos irmãos. Nunca queira pisar em ninguém por aquilo que Deus te deu, porque tudo que você tem hoje é porque Deus te deu. E se Deus te deu, Ele te abençoou, você sinta-se abençoado e seja grato a Deus, porque da mesma forma que Ele te deu, Ele pode tirar, entende? Só que hoje não vou tratar desse assunto assim, porque Deus não vai castigar mais você, porque a palavra em Efésios 1 fala, Deus os abençoou com toda sorte de bênção. Se abençoou com toda sorte de bênção, já és abençoado, e uma vez abençoado, abençoado para sempre, meu irmão. Ele não vai deixar de te abençoar, Ele não vai desabençoar, Ele já abençoou, e uma vez abençoado, abençoado para sempre. Mas que nenhum pastor de qualquer religião venha falar que aqui é um suposto diabo como uma criatura espiritual. Não é, não tem assunto. Vocês não têm base bíblica para dizer isso aqui em capítulo de Ezequiel 28. Não tem. E mesmo se tiver que vocês querem arrumar, então vocês vão ter que me afirmar que aqui no versículo 18 do capítulo 28, esse suposto diabo espiritual que vocês inventaram na mente de vocês, por fé, porque o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que não vemos. Então, quando eles colocaram a fé deles, ativaram a fé numa criatura chamada diabo, então para eles existe. Porque é fé, eles colocaram a fé no diabo. O diabo aqui era Tiro. Na minha fé, na minha concepção de crer no que diz as Escrituras a respeito de Tiro, era um homem. Era um homem. Mas ele estava no Éden. Não, não estava no Éden. Capítulo 27 de Ezequiel vai te trazer melhores esclarecimentos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura, no coração dos mares estão os teus termos, os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram todos os teus convés e falas de Senir, trouxeram cedro do Líbano para te fazerem esmalte. E aqui ele vai trazendo tudo que era negociata que o rei
fazia naquela época. E aqui no capítulo 20, no versículo 23 do capítulo 27 vai estar assim, ó, desde do versículo 22: os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em todas as pedras preciosas e ouro negociaram nas tuas feiras. Arã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quimades negociavam contigo, porque Éden era um lugar aonde os mercadores vinham participar, que era o jardim do rei ali, era, né, um lugar que o rei recebia todos os mercadores para negociar. Sabe quando você tem uma empresa, aí vem um comprador de uma grande empresa negociar com você, e você recebe ali naquela sala, você tem uma preparação de uma sala de reunião, na qual você vai ter uma reunião com os irmãos ali, vai ter uma reunião com os funcionários e com todos os mercadores, todos os compradores. Era assim que se tratava também na época do rei de Tiro. Ele tinha um espaço, um jardim, na qual todos os mercadores vinham. Então Éden ali era um espaço na qual vinham os mercadores de fora e negociavam com quem? Com os mercadores de Sabá e Ramá, eram os teus mercadores. E aqui vocês vão lendo e aí vocês vão entendendo. Arã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quimade negociavam contigo. Estes eram os teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azuis e bordado, em cofre de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros entre a tua mercadoria. Os navios de Tássem eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas, ventos oriental e quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, tuas feiras, tuas mercadorias, teus marinheiros, os teus calefetadores, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Então Deus estava aqui, ó, usando Ezequiel para pregar para eles que eles iam cair, que esse rei aqui, ele não ia existir mais. Então, se vocês pegar o contexto, tem que pegar o contexto da história. Pega o texto e o contexto e aplica o ensinamento saudável na mente dos irmãos que não entendem, tá bom? Vocês não podem pegar o capítulo 28 e vir aqui, ó, pegar só o versículo 28. Que se você pegar o versículo 28 de isolado, aí vai estar o que vocês falaram mesmo, né? Aqui, cadê? 28 aqui, ó. Não, versículo 12. No versículo 12 está: filho do homem, levanta uma lamentação sobre ti. Mas se você pegar aqui do versículo 13 em diante, está o que? Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí todo mundo vai entender o que? Que realmente se tratava do suposto anjo que estava no céu, lá no Éden de Deus, e ele se rebelou contra Deus. Se pegar só esse versículo 13 aqui e aplicar, que nem eles aplicaram a vida toda dentro desses lugares chamados igrejas, aí o povo vai entender isso. Mas pega todo o contexto, volta um capítulo, volta desde o capítulo 20 e vem vindo e lê essa história aqui, ó, baseado em todos o contexto dali, desde o capítulo 20, para tu ver. Se é algum diabo, se é algum suposto demônio, um diabo espiritual que entra nas pessoas que nem eles pegam. O próprio Jesus em vida falou: dentro das pessoas nada entra, mas sai o que já está dentro do coração dos homens. Porque dentro do coração dos homens não existe bem algum. Não existe bem algum em nós. Não existe bem algum em mim. Entende? Se eu deixar essa carne exalar, essa carne aqui ela vai me destruir, meu irmão. Essa carne aqui ela é podre, essa carne aqui ela é má, ela é uma carne maldita, ela teve a sua condenação. Um dia ela vai tombar, um dia ela vai cair, porque Deus assim já o julgou. Um dia ela vai cair, vai ser destruída. Mas que eu não viva só a carne, porque se eu viver só da carne, quando ela ser destruída, acabou, já era.
Mas não, eu em carne, eu quero viver com a fé ativada nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas de Cristo, e viver exalando a melhor fragrância de Deus, meus irmãos. Mas o próprio Jesus de Nazaré, quando ele veio em vida, em carne, ele pregou. Dentro do coração dos homens está todos os maudizígios, a prostituição, a avareza, que era o que aconteceu aqui com esse rei, a avareza, né? Todo o ódio, a lascívia, a vingança, a idolatria, a feitiçaria, a loucura, o engano, está dentro do homem, entende? E esse rei aqui diz ser um rei justo, é por isso que eu falei para vocês, meus irmãos. Leiam, coloquem no YouTube Sidney Moreira narrando a história de Reis 1 e a história de Reis 2, nos livros dos reis. Todas as histórias dos reis. Vocês vão ver que os reis começavam com o rei de justiça, um rei justo, praticando a bondade, praticando o amor, o carinho sobre o povo, tentando dar o melhor para o povo, e com o tempo eles se corrompiam e eles começavam a ir contra as ordenanças de Deus, e Deus assim tirava eles de cena. Isso aqui com o rei de Tiro foi a mesma coisa, meu irmão, mesma coisa. Então hoje está bem claro e esclarecido. Capítulo de Ezequiel 28 não se trata de diabo. Se aqui tinha um diabo, vamos colocar um X na história. Vamos colocar um X, ó. Tá vendo aqui, ó? Um X. Chega aqui e passa um X. Passa a borracha aí, tá? Por que passar um X? Porque nós sempre aprendemos, ó, passa um X, ó. Tá vendo aqui que eu passei um X, né? Passar um X, bem grande. Dá pra ver aí na telinha? Deu, né? Então, legal. Capítulo 28 de Ezequiel não é diabo. Nunca existiu diabo aqui. Nunca, nunca. Existiu um rei e o rei se corrompeu. E Deus abateu esse rei. E esse rei não subsistiu mais, nem existiu mais. E nunca vai existir. Uma vez destruído, destruído para sempre. Tá? O espírito dele retornou para Deus. E a carne foi destruída, foi abatida. Era esse o abatimento aqui. Meus irmãos, graça e paz. Um ótimo domingo a todos. Aqui a gente não traz engano para ninguém. Aqui nós não traz palavras persuasivas para ninguém. Aqui eu não trago o que você está querendo ouvir. Aqui eu estou querendo trazer ensinamento do que diz a palavra de Deus. Nessa época a palavra foi direcionada para esse público, foi usada por Ezequiel, e Ezequiel pregou para o rei de Tiro e Deus abateu, tá? Eu não trago palavras que vocês querem ouvir, eu trago as verdades de Deus, lendo o contexto e a história certa, para que o povo venha se libertar do que estão fazendo com vocês dentro desses lugares chamados igreja, colocando vocês num aspecto que Deus não venceu na cruz. Na cruz Deus já venceu todas as coisas, meus irmãos. Da cruz para cá você vive aperfeiçoado, você vive aliançado com o reino, você está estabelecido no melhor do reino de Deus. É que como vocês vivem carne desenfreada, não procurando aprender essas verdades, vocês vivem sem sabedoria. E quando vocês caem dentro de um lugar desse chamados igreja para aprender uma verdade, vocês aprendem os indoutos, os incautos que eles querem que vocês aprendam, para que vocês fiquem sempre à mercê deles e fiquem ali fazendo ritual de culto. O ritual de culto a Deus hoje é no entendimento, na sabedoria, de entender o que Deus tudo fez. Quando você lê uma Bíblia, você entende que Deus venceu tudo, e hoje você está no reino estabelecido, e você é a igreja gloriosa, você é a igreja perfeita, a igreja amada, a igreja que Cristo reconciliou-se com ela, e lavou, remiu, justificou, aperfeiçoou. Você é justo, você é sem pecado, porque você, nem que quisesse pecar, você não pecaria mais, porque você não poderia mais transgredir a lei de Deus, porque a lei de Deus ela foi removida. Pecado para uns judeus era a transgressão da lei. Ninguém no pacto da graça é pecador. Você pode errar o alvo, porque o alvo é estar em Cristo e usufruir do melhor.
como nós acabamos andando em carne e você comete várias atrocidades dessa carne, ela traz consequência para você mesmo. Meus irmãos, graça e paz. Fiquem todos com Deus. Um ótimo domingo a todos. Recebam o meu abraço. Sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos. A todos da família da graça, todos os irmãos que pregam graça, muito obrigado por vocês me ensinarem. Muito obrigado porque eu sou inscrito no seu canal. E eu tenho o maior prazer de ir lá e assistir um vídeo seu. E contigo eu aprendo a cada dia, porque é o Espírito Santo nos guiando. E dentro de vocês habita o maior dos Altíssimos, que é o próprio Deus. Tá bom? Graça e paz. Ficam todos com Deus. Depois nós vamos trazer o assunto de Isaías 14:12. Vamos ver quem é o outro diabo que está em Isaías capítulo 14:12, né? 14:12. Aí nós vamos trazer aí para que nós venha trazer esclarecimento. Meus irmãos, beijão, abração no seu coração. Fiquem todos com Deus. Fui!